estresse faz parte do dia a dia, garantem os especialistas. Então, como evitar que esse sentimento se transforme em problemas? A repórter Lila Nascimento foi buscar a resposta. A psicóloga Jaqueline Amaral alerta que o estresse é necessário no nosso dia a dia e nem sempre é negativo. Por isso é importante reconhecer os sinais de quando esse sentimento se torna um problema. Estresse, ele não é um vilão em si, porque existe um preconceito quando se fala estresse, que são coisas negativas. Atitudes positivas, coisas positivas do dia a dia são estresse, alguma atitude nova. Eu vou casar hoje, uma paixão nova, primeiro encontro, uma cirurgia, uma discussão num trânsito. Então, todas as situações novas geram estresse. Ela vai passar a ser um problema quando eu não consigo me adaptar a ela. Quando essa situação, o problema, ela começa a me perturbar. Quando eu não resolvo e fico naquela sensação, eu enfrento ou não enfrento. Então, essa sensação, ela passa a ser um problema, porque a pessoa começa a estar ali com aquele problema diariamente e não resolvendo. A redação, então, é que a gente diga, né? Quantos dias de confusão, muita notícia, muita coisa em cima da hora, dia de chuva, então... O estresse ali é um sentimento permanente. Que acaba fazendo parte sempre, né? Começa pela palavra, né? Tem uns que falam estresse, outros falam estresse, mas enfim, você em casa quer saber se está ou não estressado? E se está, né? Como combater, então, esse estresse? Vamos tirar nossas dúvidas conversando agora com a repórter Sirlene Mendonça. Sirlene, boa tarde. E aí, esse estresse todo do dia a dia, tem cura, tem como saber se é estresse mesmo, o que é? Então, Anderson, vamos saber disso. E para falar sobre esse assunto, nós escolhemos um cenário perfeito, que são as ruas de Goiânia. Nós estamos em uma das ruas de Goiânia, porque nada melhor do que falar de estresse, né? De falar de ruas, do trânsito em Goiânia, porque não tem nada mais estressante hoje do que você andar por Goiânia, principalmente ali de manhã, lá pelas 6 horas da tarde. É muito carro, muito estresse, dá aquele nervosismo. Vamos conversar com a doutora Aline Carita dos Santos, que é psicóloga, que vai tirar algumas dúvidas da gente e também do telespectador. Bom, doutora Aline, é verdade que o estresse nada mais, nada menos é do que aquela ansiedade que a gente falava antigamente. A pessoa é ansiosa, hoje ela é estressada. Sim, a ansiedade, ela é vulgarmente chamada de estresse pela população, né? Existe a ansiedade normal, que seria a gente se preparar para acontecimentos inesperados, se preparando para que isso aconteça da melhor forma possível. E existe a ansiedade patológica, que é o famoso transtorno de ansiedade, transtorno do pânico, em que a pessoa não consegue mais se preparar para um evento. Agora, essa ansiedade, esse estresse, ele é importante na nossa vida, né? Ele que nos dá força física, raciocínio, concentração. Sim, a ansiedade normal é o que nos move na vida, senão nós ficaríamos acomodados sempre, não buscaríamos novos conhecimentos, buscaríamos novas habilidades, novas atitudes para lidar com novas situações que podem acontecer que a gente não tem como prever. Isso também acontece com os animais? Todos os animais, eles preveem isto, correndo, tendo treinamento de habilidades, procurando... Fugindo de um predador. Fugindo de um predador, aprendendo como buscar o alimento de uma forma mais fácil. Certo, doutora Aline, nós temos algumas perguntas de telespectadores, vamos ver lá. Eu me aborrecer em fila de ônibus, né, para esperar o ônibus, a demora. O problema mais também da fila de banco. Eu queria saber se isso é estresse. É estresse, doutora Aline, quando a pessoa se irrita lá na fila do banco ou esperando o ônibus? Isso é uma ansiedade. É claro que se for pontualmente, quer dizer, numa situação específica, um dia só, isso é uma coisa normal. Ela só se torna patológica, uma doença, um transtorno, quando se torna de forma crônica, contínua, começa todos os dias, ela se irritar com facilidade por qualquer coisa. Então, como é que a gente reconhece como a pessoa está estressada? É quando ela está muito irritada? Ela fica irritada com qualquer coisa, não? Então... Às vezes, sem provocação nenhuma, é o famoso fazer tempestade num copo d'água. Quer dizer, uma irritação desproporcional ao acontecimento anterior. Nós temos mais uma pergunta. O que você aconselharia para que as pessoas aprendessem a controlar o estresse psicológico, que talvez é o que causa o maior dano ao ser humano? Bom, e essa também é a dúvida da Adriana Palhares, da cidade de Itumbiara. Ela quer saber qual é a melhor forma de se livrar do estresse sem medicamento.
Sim, a gente deve sempre procurar fazer exercício físico, porque nesse momento é liberada endorfina, que é uma substância que está relacionada com prazer. E isso diminui a sensação de mal-estar, a sensação de ansiedade patológica. Então, diminui. Além disso, também, tomar sol no início da manhã e no final da tarde também estimula uma substância que a gente tem na pele, que chama melatonina, que também dá essa sensação de prazer. A mesma coisa vale para o estresse, tanto biológico quanto psicológico, como quis saber ali o nosso telespectador? Sim, tanto para o estresse biológico, que faz aumentar a pressão, dá taquicardia, falta de ar e tudo mais, como com o estresse psicológico, que é a sensação de angústia, de mal-estar, de agonia. Ok, agora o Anderson tem uma pergunta, Anderson. Ok, Silene, doutora Aline, boa tarde. Doutora Aline, a nossa telespectadora, a Marisa, lá de Anápolis, ela disse que a mãe dela se irrita com qualquer coisa, um copo fora do lugar, uma torneira pingando. Se isso é estresse, e se for, que tipo de atitude ela deve ter com a mãe dela? Sim, se isso se torna crônico e isso acontece diariamente, isso é já um transtorno de ansiedade. E aí sim, ela deve procurar um psiquiatra para poder fazer a sua avaliação, se será necessário medicamento ou apenas psicoterapia. Lília, você também tem uma dúvida, né? Tem uma pergunta aí, não sei se é de internauta. Exatamente, Sirlene, é de internauta, é da Ana Daniela, lá de Anápolis também. Ela quer saber o seguinte, doutora Aline, se o estresse pode causar dor de cabeça, aumento da pressão, quais são os sintomas que devem ser observados? Sim, a ansiedade ela pode provocar sintomas físicos, como aumento da frequência cardíaca, aumento da pressão, pode causar sudorese, tontura, às vezes moleza, cansaço nas pernas, isso tudo, dores de cabeça, dores musculares. Por quê? Pela sensação, pelo estado de alerta que a ansiedade causa, acaba causando uma indisposição física geral. Mas não é um exagero? Hoje, tudo que você vai no médico, é estresse. A cabeça doeu é estresse, a pressão alta é estresse, e às vezes até deixa de investigar outras causas. Não tem assim não está meio exagerado, não? Sim, existe um certo exagero nisso. É claro que a gente sempre tem que pesquisar causas orgânicas, primeiramente, para aqueles sintomas físicos que a pessoa está apresentando, né? Mas normalmente o que acontece é o próprio paciente ele procura vários médicos primeiro antes de procurar o psiquiatra, quer dizer, ele já passou por cardiologista, endocrinologista e todos os exames foram normais. Muito bem, doutora Aline Carita dos Santos, psicóloga, obrigada pela participação aqui nesse quadro Mais Saúde com a gente, psiquiatra, né? Uma boa tarde para a senhora e obrigada. Tá, obrigada. Então é isso aí, eu acho que a gente aprendendo a controlar esse estresse, ele é positivo. Nós vimos aí que ele é importante também, o estresse, ou seja, aquela ansiedade que a gente vivia falando, você é ansioso, hoje você é estressado, sabendo controlar, isso é positivo na nossa vida, é com vocês. Ok, Serena, obrigado pela sua participação. Obrigado, doutora Aline, aí pelas dicas tão importantes para a gente que vive num mundo hoje tão conturbado, né? Para saber administrar isso. Obrigado, viu, Serena? Bom trabalho para você. Pois é, a gente continua lembrando o nosso telespectador que ele pode ajudar a gente a fazer o Jornal Anhanguera, principalmente o quadro Mais Saúde, dando aí a sua sugestão de assunto, a sua sugestão de pergunta. Tudo isso você pode fazer pela internet. É só você entrar no goiasnet.com e tem o ícone Mais Saúde. Você vai clicar no ícone Mais Saúde, então tem um formulário para você mandar a sua pergunta, a sua sugestão e toda terça-feira a gente está aqui, esperando a sua participação no quadro Mais Saúde.